Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão encontra-se na primeira epístola de Paulo aos de Corinto, capítulo 12, versículos 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Meus amados, o tema da nossa reflexão é diversidade essencial. O capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos de Corinto, meus amados, é doutrinariamente um dos mais importantes capítulos do Novo Testamento. Pois sem este capítulo nós teríamos uma avalanche de desentendimento no seio da igreja, confusão. Este capítulo estabelece de forma satisfatória os dons e o seu uso na igreja para que haja ordem e decência. O problema começa, meus amados, quando nós superenfatizamos, a questão da unidade da igreja. Enfatizamos em excesso a questão da unidade. Quando chegamos na questão da diversidade dos dons, dos ministérios e as formas de atuação, nós temos seríssimos problemas em aceitar esta diversidade. Aliás, meus amados, este tema da unidade para alguns significa que todo mundo tem que crer como ele crê. Se não crê, não é unidade ou não está em unidade. Agora, o que nós temos que entender é que o próprio texto que o apóstolo Paulo lavra está embutido nele a diversidade. Porque quando ele fala sobre os diferentes tipos de dons, ele fala que o Espírito é o mesmo. Presta atenção. Quando ele fala dos diferentes tipos de ministério, ele fala que o Senhor é o mesmo. E quando ele fala sobre as diferentes formas de atuação, mas ele diz que Deus é quem efetua tudo. Então você vai ver que aí nos versículos 4 a 6, sobre os dons nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor, que é Jesus, e temos Deus. Então nós vamos ver que a Trindade está unida, trabalhando para capacitar a igreja, para instrumentalizar a igreja para a obra do reino. Que coisa tremenda! Não é só o Espírito Santo, não é só o Senhor, não é só Deus, mas o texto deixa claro, quer ver? Releia, tire um tempo para dar uma olhada no texto, relendo, e você vai ver que é o Espírito Santo, o Senhor e Deus que estão envolvidos. A diversidade, meu amado, é a capacidade da igreja de ser diferente e una. É a capacidade de entender e de reconhecer o dom do outro, que ele recebeu do mesmo Espírito Santo. Como diz o texto, o Espírito é o mesmo. Agora nós temos que acabar com a competição no meio da igreja para saber quem tem mais dons, para saber quem tem o dom melhor. Nós temos que acabar com a competição no seio da denominação ou das denominações, porque tem gente que acha que porque não é da minha denominação, então aquele dom não recebeu de Deus, não é de Deus. Então há inveja, há orgulho, e nós temos que acabar com isso. Isso faz parte da diversidade essencial. É glorificar a Deus por aquilo que o outro irmão recebeu, porque aquilo que ele recebeu é importante para o corpo. Aquilo que ele, recebeu do Espírito Santo, ajuda a edificar o corpo. Então ele faz parte, ele é necessário. O meu irmão é necessário, como eu também sou necessário para o meu irmão. É importante entender isto e acabarmos, meus amados, com a imaturidade. E como o apóstolo Paulo bateu neste assunto, a diversidade é uma expressão da maturidade. Quando eu aceito o meu irmão, quando eu reconheço aquilo que Deus colocou sobre a vida dele, eu aceito que ele seja bênção na minha vida.
Então aqui está a questão da maturidade, porque a imaturidade, os dons espirituais com imaturidade é um desastre. E como nós temos presenciado e visto isso no meio da igreja, o dom, o exercício do dom sem a maturidade é um desastre no corpo. Ó Senhor, ajuda a tua igreja a crescer, a entender que essa diversidade é tão importante quanto a unidade, que uma não acaba com a outra, uma não exclui a outra. Nós precisamos da diversidade. É o manto de muitas cores que foi dado a José, e esse manto de muitas cores é a diversidade que o Senhor quer colocar no seio da igreja, e a gente entender que é lindo, que o mundo não é monocromático, mas é colorido. É assim que Deus fez na diversidade. Aleluia, glória a Deus. Então receba esta palavra de hoje, porque o nosso tema é diversidade essencial. E eu quero concluir com esta palavra de John Kennedy. Ele diz: se nós não podemos colocar um fim nas nossas diferenças, pelo menos podemos ajudar a fazer um mundo melhor e mais seguro através da diversidade. Que Deus, pois, nos abençoe.